Bom dia, pessoal. A gente vai então retomar o estudo do Gampopa, da onde a gente parou. A gente está, como vocês sabem, estudando o ornamento da preciosa liberação. E nos últimos 2, 3 domingos, a gente falou sobre a preciosa existência humana. É, Deixa eu te perguntar, a primeira vez que vocês vêm aqui, não? Primeira, a tua não. A gente está estudando aqui um texto de um mestre do budismo de mais de 20 anos. É um texto que chama O Ornamento da Preciosa Liberação e que é um texto que organiza os ensinamentos do Senhor Buda de uma maneira progressiva, didática e daí por diante. E nós estamos bem no início dele. É, a gente já passou pela causa do despertar, que é a natureza de Buda. É um tema um pouco mais profundo, sutil, e agora a gente começa a estudar a, digamos, as condições, as circunstâncias por meio das quais a gente consegue alcançar esse estado de consciência livre de engano, livre de sofrimento, que é o estado de Buda, né? Ah, o segundo capítulo do livro fala então do suporte para se alcançar o despertar, que é uma condição humana, que é a preciosa existência humana. E a gente viu nos últimos encontros ah, o que caracteriza uma preciosa existência humana. A gente viu as 8 liberdades e as 10 aquisições. Você é a primeira vez que vem aqui? Sim. Segunda? Bem-vindo. E aqui, talvez o terceiro aspecto, que eu acho que é o mais relevante aqui para circunscrever essa ideia de preciosa existência humana, para além das 8 liberdades, das 10 aquisições que a gente viu aqui, são os 3 tipos de fé, né? Para quem está acompanhando no livro, a gente vai ver aqui a página 46. Ah, não basta simplesmente ter essa condição humana que me faz perceber a realidade de uma determinada forma a partir das faculdades sensoriais que esse corpo possui, mas para além disso, qual é o tipo, qual é o tipo de relação que eu estabeleço com os ensinamentos do Senhor Buda? E aqui o texto vai falar, então, ah, de 3 formas de assentar, digamos, uma relação de respeito, apreço, confiança nos ensinamentos do Senhor Buda, por meio dos quais a gente consegue percorrer esse caminho em direção à liberação, à iluminação. Em tibetano, fé, a palavra fé é depa, né? E o texto vai trazer 3 tipos, então, de depas, né? Ichepei depa, dopei depa e danwei depa, dewei depa. A letra tá muito feia aqui, eu não trouxe o texto raiz aqui, mas é isso. Que é a fé da confiança, fé da aspiração e fé vasta, ou fé da inspiração. A gente vai ver um pouco como é que essa fé ah, se constrói, né? Porque ainda que o budismo tenha, por exemplo, determinadas correntes que têm uma característica mais devocional, como o budismo terra pura, que é o budismo bastante praticado no Japão e daí por diante, a maneira como a gente se relaciona com essa ideia de fé talvez seja um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né?
essa noção mais devocional, de uma crença ah, que, que às vezes pressupõe uma relação para além de uma lógica, de uma racionalidade. Ah, a gente vai ver aqui que para o budismo essa fé vai se construindo de uma outra forma, mais ah, do que a gente está acostumado, né? Uma outra forma em relação ao que a gente está acostumado. Mas vamos ver aqui do que se trata, em primeiro lugar, esses três tipos de fé que o Gampopa menciona aqui para a gente no texto. Ele vai dizer o seguinte. ah, Quando ele está falando das 8 liberdades, das 10 aquisições, ele fala: ah, sem fé, disse, nada pode acontecer de positivo no contínuo da mente. O Sutra dos 10 Dharmas esclarece: os homens sem fé não desenvolvem boas qualidades, assim como uma semente queimada não germina. E o Sutra do Avata, Avatansaka diz o seguinte: os seres deste mundo que não têm fé não podem conhecer o despertar do Buda. Portanto, fé, como a imensa manifestação recomenda, o Buda declarou: aplique-se na fé, Ananda. É a súplica que o Tathagata lhe dirige. Como descrever a fé? Distinguimos três formas de fé: a fé da confiança, a fé da aspiração e a fé vasta ou a fé da inspiração, numa outra tradução, né? Ah, Ichie, Ichipa, a tradução para Ichie seria convicção, confiança ou acreditar. Então é uma fé relacionada a uma relação de convicção, de crença e de confiança. Como o Gampopa descreve isso aqui, né? Ele vai dizer o seguinte: esse tipo de fé se desenvolve sobre o suporte. Ah, o tema dos atos e seus frutos, a verdade do sofrimento e a verdade da origem do sofrimento. Aqui talvez tenha sido traduzido nessa ordem, mas eu colocaria a fé da confiança a partir da noção da verdade da origem do sofrimento. Eu inverteria aqui a ordem. A, a verdade, a verdade do sofrimento, desculpa, a verdade da origem do sofrimento e o tema dos atos e seus frutos. Por que eu coloco nessa ordem aqui? Quando o Buda vai dar o primeiro ensinamento dele, o primeiro giro da roda do Dharma, a primeira nobre verdade diz respeito à descrição que o Buda Shakyamuni faz a respeito da realidade tal como a gente se relaciona. E ele vai descrever que o samsara é sofrimento, ou o ciclo de renascimentos é insatisfatório. Aqui ele traz uma verdade, portanto. Ah, e a gente está atrelando essa noção de fé a um certo nível de confiança, de convicção em relação ao primeiro ensinamento que o Sr. Buda dá. Ele vai dizer que essa realidade que a gente experimenta ela é marcada por um maior ou menor grau de sofrimento. A gente vai ver quando a gente estiver um pouco mais adiante no texto, a gente for entender, a gente for estudar os tipos de sofrimento do samsara, sofrimento sutil, sofrimento manifesto, sofrimento do sofrimento. A descrição que o Buda Shakyamuni faz da realidade, ela é marcada por uma lógica de insatisfatoriedade, né? Uma sensação de incompletude constitutiva da realidade. E aí ele vai trazer a segunda nobre verdade, ele vai dizer a causa do sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é, ou é a ignorância, né? Ah, aqui o texto fala sobre a verdade da origem do sofrimento. Então ele fala da verdade do sofrimento, da origem do sofrimento, e depois ele fala o tema dos atos e seus frutos. Ele traz aqui uma noção diretamente relacionada à ideia de causalidade, né? Então, quando eu estou falando da fé, da confiança, eu estou trazendo três critérios fundamentais.
que estão atrelados às primeiras palavras do Senhor Buda, quando ele decide ensinar de certa forma, apresentar a realidade a partir de uma perspectiva de plena lucidez, a partir de uma perspectiva iluminada, que é o estado de consciência dele próprio, o estado de Buda. Ele vai dizer que há uma realidade de sofrimento, há uma origem para isso, e ele vai trazer um caminho por meio do qual eu sou capaz de superar esse sofrimento. Essa fé da confiança está diretamente atrelada a essa noção, a essa lógica de causalidade, né? Então, quando eu estou falando em fé no budismo, há um primeiro aspecto fundamental a considerar, que é uma confiança, uma convicção na ideia de causalidade como um motor da realidade. Tudo bem até aqui? Portanto, não há uma abstração aqui, senão uma postura, um olhar para a realidade a partir de uma lógica de causalidade e uma confiança nesse aspecto, de que não há uma, um fenômeno composto qualquer que seja decorrente de uma de um episódio aleatório, sem causa, e daí por diante. Há uma lógica de causalidade subjacente à experiência da realidade, tal como a gente conhece. Aqui tem um primeiro critério, portanto, quando a gente está falando da fé no budismo. Ah, é a certeza de que os atos positivos geram a felicidade no mundo do desejo, que os atos negativos resultam em sofrimento neste mesmo mundo, que os atos imutáveis produzem a felicidade nos dois mundos superiores e que os atos e as paixões constituem a origem do sofrimento, geram os cinco agregados contaminados pelo sofrimento. Então, a partir dessa lógica de causalidade, a, há uma, há uma, há uma disposição do praticante em reconhecer que a conduta ela é capaz de produzir, como resultado, consequências que sejam mais ou menos favoráveis para o meu caminho em direção à iluminação. Ah, não é fruto do acaso, não é fruto da sorte se alcançar um estado de Buda. Isso é resultado de uma determinada conduta que se adota para um determinado objetivo. Então não basta simplesmente eu orar, rezar para um Deus, para uma divindade, que por uma simples benevolência, eu vá desfrutar de um determinado fruto a respeito disso. É claro que a minha atitude em relação a, ao Lama, ao, ao Buda, ao Idan e daí por diante, ela naturalmente vai criando condições que permitem com que o próprio praticante seja capaz de alcançar um estado de Buda. Mas não que isso seja simplesmente o acaso de uma ação, de um dom, uma benevolência que produza em mim esse resultado por si só. Entende? É, se eu sou capaz de desenvolver uma atitude de profundo respeito, devoção pura pelo Lama, por exemplo, pelo protetor, pelo Idan, isso naturalmente já está associado a uma lógica de causalidade. Porque isso vai ser o resultado do meu desenvolvimento na prática, que é capaz de reconhecer o valor que aquela prática tem, que aquele professor tem, que aquela ah, que aquela que aquele meio hábil, vamos chamar assim, como sendo a prática dos idãs e daí por diante, o valor que ele tem, e a partir da minha atitude de respeito, de apreço e daí por diante, aquilo naturalmente vai criando, vai mudando os fatores, digamos, da minha realidade e vai produzindo o meu progresso na prática. Mas não que simplesmente eu vou lá e rezo, é, e simplesmente
por aquela atitude, como um passe de mágica, eu alcanço um resultado. Esse resultado ele vai ter que ser decorrente de um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Por quê? Por uma lógica de causalidade, tá? Então aqui tem um primeiro aspecto importante quando a gente pensa na preciosa existência humana, e no fator da fé como sendo uma condição fundamental para que essa preciosa existência humana seja capaz de produzir esse resultado. Essa fé, ela é construída num primeiro momento a partir de uma lógica ou a partir de uma convicção sobre uma lógica de causalidade implícita na realidade, tá? Tudo bem até aqui? Então essa é o Ichepeitepa. Aí o segundo tipo de fé que o texto traz é a fé da aspiração, que é a Dopeidepa. É a fé daquele que, tendo constatado o caráter eminentemente precioso do despertar insuperável, deseja percorrer com respeito o caminho para obter o despertar. Então aqui tem um outro aspecto importante na noção de fé, diretamente atrelado à minha motivação. Primeiro, eu constato uma lógica de causalidade na realidade, entendendo que, portanto, a relação de confiança, de apreço, de respeito, vai ser fruto de um processo, causas e condições produzindo um determinado resultado para que essa fé vá se consubstanciando. O segundo aspecto que a gente está vendo aqui é a fé da aspiração, ou seja, eu ouvi dizer que teve alguém há 2.500 anos atrás que alcançou um estado de consciência livre de sofrimento. Inequívoco. E ao perceber que há uma história sendo relatada que aponta para a possibilidade de transcendência do sofrimento, eu desenvolvo uma motivação no sentido de alcançar essa mesma condição livre de sofrimento. Eu aspiro, portanto, é uma motivação associada a um determinado objetivo, qual seja um estado totalmente livre de sofrimento, um estado absolutamente de consciência absolutamente desperta. Esse é o segundo aspecto que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando em fé no budismo, a fé da aspiração, uma motivação que surge no momento em que eu tomo consciência de que houve alguém que alcançou um estado livre de sofrimento e se dispôs a ensinar um caminho. E a partir dessa perspectiva, a partir dessa motivação, eu me movo em direção a esse mesmo objetivo de alcançar o despertar. Essa é a fé da aspiração. Eu aspiro a alcançar o estado de Buda. Minha motivação é essa. E a fé vasta, ou é também chamada de fé da inspiração, que é a Deweydepa. Esse tipo de fé tem como objeto as três joias, o Buda, o Dharma e a Sangha, né? É um sentimento de interesse, respeito e de alegria com relação ao Buda que ensina o caminho, do Dharma que é o caminho e a Sangha constituída pelos companheiros na prática do caminho. Então veja, eu falei de uma fé associada à confiança numa lógica de causalidade, portanto, bem associada a um certo nível de racionalidade que a gente está acostumado, né? Eu confio numa lógica de causalidade. Eu aspiro a alcançar um estado de consciência que seja livre de sofrimento, porque alguém há 2.500 anos atrás disse que alcançou isso. E eu tenho essa mesma aspiração. É o que eu gostaria de alcançar. Eu ainda não entrei no aspecto do que ele falou. Eu só estou dizendo que eu desenvolvo uma atitude de confiança numa lógica de causalidade. Eu aspiro a alcançar um estado de consciência livre de sofrimento, porque alguém lá 2.500 anos atrás alcançou. Eu também quero isso. Só estou aí, até agora só se trata disso. E a fé da inspiração eu me sinto inspirado por aquele que há 2.500 anos atrás alcançou o estado de Buda,
pelos seus ensinamentos e por aqueles que alcançaram e por aqueles que praticam esse ensinamento, que é o Buda, o Dharma e a Sangha. É um sentimento de interesse, nesse primeiro momento, interesse, alegria e respeito em relação ao Buda, ao Dharma e à Sangha. O que é a fé? No Abhidharma, né? O que é a fé? A fé é uma confiança, um desejo, uma alegria intensa no pensamento do karma, de seus frutos, da verdade das três joias. A gente chegou até aqui, portanto. É uma confiança na lógica de causalidade, uma aspiração de alcançar o estado livre de sofrimento e uma atitude de respeito, de alegria em relação àquele que alcançou um estado livre de sofrimento, aos seus ensinamentos e à comunidade que coloca isso em prática. Bom, mas tem uma questão que é central, e que eu só vou mencionar agora para a gente desenvolver daqui a pouco, que é a seguinte: tá, mas como isso desenvolve? Eu tô falando que fé no budismo tem a ver com uma confiança numa lógica de causalidade. Basta eu estar no mundo para perceber ah, que existe uma dinâmica causal na experiência de realidade tal como eu conheço, né? Até aqui eu não tô trazendo nada de metafísico, concorda? Se eu jogar essa madeira para cima, ela vai cair, quase vai me acertar. Tem uma lógica causal aqui, não preciso acreditar em nenhuma entidade. Se alguém diz para mim, eu alcancei um estado em que eu não sofro por absolutamente nada e tenho um estado de profunda felicidade daí por diante, concorda que alguém pode falar assim, nossa, eu queria isso. Tem alguma coisa de metafísica aqui? Não. Tô falando de lógica de causalidade, tô falando de uma motivação. Eu gostaria de não sofrer. E tô falando de uma atitude de respeito, de apreço a alguém que alcançou esse tipo de estado de consciência, aos ensinamentos que ele dá e à comunidade que pratica. Bom, mas como é que eu desenvolvo isso que eu estava colocando? Como é que eu desenvolvo esse tipo de respeito, apreço, alegria e daí por diante, por essas três joias que a gente está mencionando aqui? No budismo tem um aspecto fundamental que a gente vai desdobrar hoje, que é o processo, né? Que é o percurso que envolve estudo ou escuta, reflexão e prática. Tosangon. Quando eu percorro essas três etapas de escuta, reflexão e prática, essa atitude de respeito, de apreço, de alegria, ela começa a se manifestar não por uma atitude de devoção cega, de convencimento argumentativo de alguém que parece ter bons argumentos para me convencer. Não. Essa atitude de respeito, apreço, alegria, ela começa a se constituir de forma mais autêntica na medida em que eu coloco em prática estudo, reflexão e prática e passo a partir da minha própria experiência a verificar se esses ensinamentos, se essa comunidade e se essa pessoa que alcançou o estado de Buda realmente são legítimos destinatários da minha confiança, do meu respeito, do meu apreço. Nada de metafísico aqui, até aqui, concorda? Então, vejam como isso é importante e é uma pedra fundamental quando a gente fala em fé no budismo e como ela vai se constituindo. Porque a questão fundamental é saber, bom, mas o que que vem antes, o ovo ou a galinha? Eu preciso ter fé para praticar o budismo, mas como é que essa fé se constitui para que eu verdadeiramente me sinta seguro para me jogar aqui e me refugiar no budismo, nos ensinamentos do Senhor Buda e daí por diante? Então, esse é um ponto fundamental que a gente precisa explorar para entender se de fato a minha existência humana
passa a se tornar uma existência humana preciosa, eu vou constituindo, eu vou consolidando essa relação de fé ou de apreço e de respeito pelo budismo, que vai ser o motor, que vai ser o fator por meio do qual eu vou conseguir revelar um estado de consciência que já está aqui, num estado de latência, mas que eu não entro em contato com ele, que é o estado de Buda. Essa questão, portanto, é fundamental. Vamos voltar antes de falar em estudo, reflexão e prática. A gente estava falando de fé da confiança, fé da aspiração e fé da inspiração ou fé vasta. A Guirlanda de Jó diz o seguinte: aquele que não renuncia ao Dharma por desejo, por cólera, por medo ou por ignorância, disse que tem fé. Ele é seguramente o melhor dos recipientes, do receptáculo, né? do ser que encontra as condições mais favoráveis para alcançar o estado de Buda. Então, o que, que é isso aqui que a Guilherme de Joás menciona? Não renunciar ao Dharma por desejo é não abandoná-lo, mesmo quando nos é oferecido em contrapartida alimento, dinheiro, mulheres, homens, reinos ou qualquer outro presente suntuoso. Isso aqui é a isso aqui está diretamente relacionado à noção de ter fé. Eu tenho realmente fé no Dharma, ou se, ou se alguém me apresentar, se alguém me convidar para tomar um café da manhã bem gostoso no domingo às 8:30 da manhã, um brunch e tal, aí eu vou lá e falo, hoje eu vou deixar o KPG para depois, mas hoje eu vou comer tomar um café com leite gostoso, um pãozinho gostoso e tal. Como é que é? Você, qual é o preço que você tem ao Dharma se qualquer variável como essa é capaz de colocar em xeque o apreço, o respeito que você tem pelos ensinamentos? A gente vai ver, bom, como é. Eu adiantei a fita só para dar só para não deixar vocês na mão, digamos, do meu argumento aqui. Tá, mas eu preciso estar muito bem convencido que esse Dharma vale a pena para abrir mão do meu brunch com os meus amigos. E para a gente fazer isso é estudo, reflexão e prática. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas ter fé no budismo, ter fé nos ensinamentos, ter fé nas três joias, é saber se, uma vez confrontado com qualquer variável da realidade, você é capaz de sustentar essa relação de apreço e respeito pelos ensinamentos. Somos ou não somos? Essa é uma questão fundamental. Senão, é isso, a gente pode ficar falando muito sobre a natureza de Buda, sobre o estado livre de sofrimento e tal, mas para alcançar essa condição, todas essas condicionantes são fundamentais. Ter essa atitude de respeito pelo budismo significa ser capaz de não renunciar ao Dharma nessas circunstâncias que eu descrevi aqui para vocês, por desejo, por dinheiro, por qualquer outro presente que a vida possa te oferecer. Não deixar o Dharma por cólera é não abandoná-lo por causa de um ser que nos tenha prejudicado e que nos faça novamente muito mal da maneira que for. É... Veja, se for uma pessoa da sanga, se for um professor, alguém que tenha te causado um mal, ainda assim, o Dharma, os ensinamentos do Senhor Buda, não devem se confundir com a atitude de alguém que te causou mal. E não é porque alguém te causou mal, num contexto do Dharma ou fora do Dharma, que você vai abrir mão desse caminho, que você vai abrir mão desses ensinamentos. Eu estou lendo o livro, os ensinamentos do Gampopa aqui, mas isso é muito real, gente. Olha para a vida de vocês. Vejam quantas vezes nesse caminho ou em outras circunstâncias vocês abandonaram ou desistiram porque você ficou bravo com algum tipo de situação. Por que que ele me tratou desse jeito? Por que que ele não, por que que ele agiu dessa maneira? A gente pode ter uma relação crítica em relação ao comportamento e à forma como as pessoas são e adotar atitudes que sejam diferentes. No entanto, o quanto a minha cólera
a minha raiva, em que magnitude ela pode se apresentar a ponto de me fazer desistir do Dharma, de perder a minha conexão com os ensinamentos. Aqui tem um fator, digamos, um marcador, um marcador mesmo para avaliar qual é o meu nível de confiança nesses ensinamentos e nesse caminho. Ah, podem saber, se essa é uma escolha de vida por vocês, nesse caminho vocês vão ficar bravos várias vezes. Vocês vão ficar pau da vida várias vezes. Mas e aí? Não pensem que é um caminho cheio de flores. Tá cheio de espinho no caminho. É porque a gente projeta muito das nossas expectativas do que a gente imagina que os outros deveriam ser ou fazer e daí por diante. E isso, na verdade, é uma projeção nossa. Cada um tem a sua maneira de agir. Ou mesmo quando alguém de fato nos faça mal, não a partir de um juízo de valor, mas em função de uma realidade, não confundam a ação e nem o autor com o Dharma em si. Isso é extremamente importante. E às vezes é desafiador, mas esse é um excelente marcador para entender a, a magnitude da tua fé. E isso é. Porque o que eu estou dizendo aqui pode colocar vocês em várias sinucas reflexivas. Mas é a profunda compreensão do Dharma que vai ser capaz de fazer com que você reconheça em qualquer atitude do outro como uma excelente oportunidade de prática. E não se preocupem, porque todas as ações têm as suas consequências. E se uma determinada ação de alguém, ela foi prejudicial, foi ruim, ela causou mal e daí por diante, ela vai produzir o seu resultado por si só. Você não precisa ser o justiceiro. Tome aquela experiência como uma maneira para aprofundar ainda mais a sua compreensão no Dharma. E esse é um caminho, isso que eu estou dizendo para vocês, às vezes é extremamente difícil. Mas é uma boa medida para entender o nível de compreensão e a partir da compreensão o nível de fé que eu tenho pelo Dharma, porque essas duas coisas estão completamente associadas. A minha fé e o meu nível de compreensão no ensinamento. Não o meu nível de submissão, de crença metafísica. Não é disso que se trata. É o meu nível de compreensão a partir da minha própria experiência. Isso vai dar a tradução do meu nível de confiança na prática. Não renunciar ao Dharma por medo e não abandoná-lo sob a ameaça de todos os dias termos 5 onças de nossa própria carne cortada por conta de 300 guerreiros. Né? Assim, é um exemplo fundamentalmente associado à noção de medo. Não abandonar o Dharma por medo. Mesmo se tiver alguém te ameaçando, não é a nossa realidade hoje, mas e se o Brasil se torna um país onde a gente não pode praticar livremente a nossa tradição? E aí? Nós vamos correr ou nós vamos segurar a bronca? Para qualquer tradição, né? Eu estou falando aqui da minha, mas para qualquer um. É, não renunciar ao Dharma por medo. Ah, quem se comporta desse modo, nessas 4 situações, tem fé e se constitui ah, um excelente recipiente para realizar o bem íntimo. Então, eu estava dizendo para vocês, a fé a partir de uma lógica de causalidade, de uma motivação e de uma atitude de inspiração, de apreço, de respeito, de confiança nos ensinamentos. Isso vai forjar a fé fundamental para constituir uma existência humana como sendo uma preciosa existência humana.
Mas para que isso aconteça, qual é o passe de mágica para eu ter confiança, respeito e daí por diante? Eu estava dizendo para vocês. To, sam, gum. Estudo ou escuta, que é to. Sam, que é reflexão ou meditação. E gum, que é prática. É por meio desses três atributos que essa relação de confiança, de apreço, de respeito, ela vai se constituindo. A partir da minha própria experiência. Ah, quando a gente está falando, portanto, a ideia fundamental é entender como essa fé ela vai se desenvolver por estudo, reflexão e prática. Quando a gente está falando de estudo ou escuta, o Patrul Rinpoche ele vai dizer como tem que ser essa escuta ou esse estudo do budismo. Ele vai dizer na página 57 sobre a conduta correta, o que eu devo evitar e o que eu devo fazer quando eu estou me referindo à escuta ou ao estudo, tá? Que é o primeiro desses três atributos para ir consolidando a relação de confiança, respeito, apreço pelo Dharma. O que eu devo evitar como conduta, né? De alguém que vai receber os ensinamentos, de alguém que vai estudar os ensinamentos. Evitar os três defeitos do pote, os seis obscurecimentos e os cinco modos errôneos de reter. Isso aqui, gente, é extremamente importante porque eu me lembro quando o Lama Trilay estava ensinando esse texto, assim, isso é uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido e tal, mas do fundo do meu coração, eu espero que ao revisitar esse tema hoje com vocês, isso fique marcado no coração de vocês como, assim, como uma tatuagem, daquelas que não dá para tirar. É, é fundamental ter esse tipo de postura trazida pelos textos clássicos como condição para essa relação de respeito se conformar enquanto praticante, né? E desses exemplos aqui que são dados e tal. Esse é um conceito fundamental do budismo, que são os três defeitos do pote. O que são os três defeitos do pote? Não ouvir os ensinamentos, né, é ser como um pote virado para baixo. Não ser capaz de reter o que se ouve é ser como um pote com um furo. Misturar emoções negativas com o que se escuta é ser como um pote com veneno. Essas são três atitudes quando você estiver escutando. Lembra, escuta, reflexão e prática. Nós estamos no primeiro aspecto aqui. Para desenvolver essa fé, para constituir uma existência humana como sendo uma preciosa existência humana. O pote virado para baixo. Quando estamos escutando os ensinamentos, ouçamos o que está sendo dito e não deixemos nos distrair por nada. De outra forma, seremos como um pote virado para baixo, no qual o líquido está sendo derramado. Mesmo que estejamos fisicamente presentes, não escutamos uma única palavra dos ensinamentos. Quando você estiver escutando o ensinamento do Dharma, não se distraia por nada. Ah, mas tem um barulho lá fora. Ah, mas o meu telefone está tocando e daí por diante. Quando você estiver estudando ou escutando, não se distraia. É fundamental esse tipo de atitude, porque isso vai estar diretamente relacionado à forma como você vai reter o ensinamento. Como isso vai ficar impregnado no seu contínuo. Quando tiver um professor do Dharma ensinando, sim, é foco total. Essa é a atitude. Tudo bem? O pote com um furo. Se apenas escutamos sem nos lembrarmos de nada do que ouvimos ou entendemos, seremos como um pote com um furo. Não importa quanto líquido seja derramado nele, nada consegue permanecer. Não importa quantos ensinamentos escutemos, nunca conseguiremos assimilá-los ou colocá-los em prática.
tendo a atitude de total atenção e sabe quando você lê um livro e aí você leu 3, 4 páginas, aí faz o seguinte, o que que você leu na primeira? Conta pra mim. Aí você já, "Ih, eu não lembro mais, eu tô na 4ª página, já esqueci o que eu li na primeira." É esse tipo de atenção que a gente tem que ter. É, gente, quando a gente recebeu esses ensinamentos do Lama Trilê, é, cada capítulo que era ensinado, eu relia o capítulo inteiro que era ensinado. Porque, como eu falei para vocês outra vez, porque no domingo seguinte o Lama Trilê ia chegar e ia falar quais são os 3 tipos de potes, o que são as 10 aquisições, o que são as 8 liberdades. E se você passou uma semana, você esqueceu, não é. Gente, assim, ó, se você é um praticante do Dharma, você pode ter experiências ricas na vida, interessantes, belas e daí por diante. Mas isso não é o mais importante. Não é. Doa a quem doer, não é. Para um praticante, o, o, a vida ela se revela como uma oportunidade mais ou menos favorável para eu conhecer a realidade tal como ela é. Sobre a perspectiva do praticante, não importam quantos arco-íris você viu na sua vida, quantos amores você teve. Não, assim, não é que você não possa se regozijar da beleza da vida, mas não se distraia por ela, nem pela beleza, nem pela tristeza. Reconheça aquilo que ela é. Às vezes é duro dizer isso, mas para um praticante é isso. Que paisagem linda e tal. Que esgoto fedorento e tal. As coisas vêm, as coisas vão. Uma paisagem lindíssima. Tá nevando, eu estou num lugar maravilhoso. Tá? Uhum. Me deixa, me faz me sentir muito bem. Que ótimo que me faz me sentir muito bem. Eu posso perceber todas essas experiências de realidade. Eu não preciso evitar. Eu não posso olhar as coisas belas. Não. Se a vida te der vários presentes, desfrute de todos, mas não se distraia neles. Não se perca neles. Porque eles vêm e eles vão. O arco-íris é lindo, 5 minutos depois. E que pena e tal. Não. O que é mais lindo é perceber essa dinâmica da realidade, essa constante transformação. O que é maravilhoso é escutar o grito e escutar o canto e perceber que vem, vai e as coisas no fundo têm um único sabor. É, é disso que se trata, entende, gente? Então não se distraia, voltando, não se distraia. O que é o mais importante aqui? Se eu estou na prática e eu estou com foco na respiração, eu estou com foco na respiração. Pode passar o que for, eu estou na respiração. Se o lama está dando um ensinamento, abra todos os poros, se funda com o ensinamento, deixe que ele se torne aquilo que você é. Não se distraia. Tem esse tipo de atitude assim. A gente não consegue imaginar tudo o que aconteceu para você estar aqui escutando isso hoje. E, e daqui 1 hora e meia a gente vai estar almoçando, a gente vai estar batendo papo e daí por diante e tal. Assim, desfruta desse momento do ensinamento. O mais importante não é o almoço de confraternização, não é o momento que eu vou comer a pizza e daí por diante. Para um praticante, é o momento em que você volta a se conectar com aquilo que é fundamental. Escutar as palavras do Buda.
Escutar um texto do Gampopa, o que que pode ser mais precioso? Porque isso me coloca em contato com aquilo que eu sou. Se eu sou capaz de fazer isso, que maravilha! Torne as experiências da vida o seu Dharma. Tá perfeito. Mas é que nem sempre é fácil. Porque a gente, quando está nas experiências da vida, está imerso num sentimento de profundo carinho, afeição, raiva, desejo e tal. Isso são só emoções. Por mais nobres que elas pareçam, e a gente tem muito isso na cultura ocidental, são só emoções. Aquilo que é a dinâmica da realidade é a expressão de uma compaixão incondicionada. Isso não é uma emoção. Esse é o teu estado de consciência puro. Todas as outras são emoções. Desfruta, mas não se distraia nelas. O pote com furo é. Se apenas escutamos, mas não lembramos, é como se meu pote estiver furado. Então retenha isso. E o pote com veneno, né, contendo veneno. Caso escutemos os ensinamentos como uma atitude errônea, como o desejo de nos tornarmos grandes e famosos, ou com uma mente impregnada dos cinco venenos, que são as emoções, né, raiva, cólera, inveja e daí por diante, o Dharma não só não poderá nos ajudar, como também vai se transformar em algo que não é Dharma, assim como o néctar derramado em um pote contendo veneno. Você contamina o Dharma. A atitude é de total desprendimento das emoções, dos venenos, para que você possa reter o Dharma na sua forma pura. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Claro, eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Quando a gente fala em fé, você pensa assim, que eu venho da Igreja Católica, né? Aquela fé, assim, numa coisa que você parece que é compulsório, assim, que você tem que. Agora, no budismo, eu fico pensando assim, o que que é que me inspirou a vir para o budismo? Entendeu? Teve alguma coisa. Então, ouvi algum ensinamento, falei, eu acho que é por aí. Que eu sempre fiquei pensando assim nessa coisa de acreditar num ser que está fora da gente para fazer coisas para melhorar a vida da gente, sempre achei essa coisa meio artificial. Então, eu acho que o budismo tem uma pegadinha aí. Aí eu entrei, né? Mas essa fé é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Procurar no Dharma, né? Estudar, pelejar, né? Não é fácil, né? Porque falo que é um pré-requisito a fé para você, pois, mas ela é construída e é difícil essa construção, né? É exatamente isso, Glenina. Assim, o percurso do ensinamento de hoje todo é para apontar esse caminho de construção de uma fé, não como um pressuposto para seguir o caminho, mas como algo que é o resultado da minha própria experiência de imersão num caminho que me é apresentado, reconhecendo pela minha própria experiência o valor que ele tem. E esse valor, essa própria experiência, ela é dinâmica, né? Porque às vezes eu tô mais, às vezes eu tô menos, e daí por diante. E isso traz um impacto diretamente na minha fé. Porque, veja, é claro que quando eu estou falando sobre fé, eu estou dialogando com o que a Glenina está falando aqui. Eu estou falando com um público ocidental que construiu a noção de fé a partir de uma relação com Deus. E o budismo não é teísta. Vocês estão entendendo aonde a gente está mexendo aqui, no tamanho do paradigma que nós estamos querendo enfrentar? Eu não estou dizendo isso com todas as palavras, mas a Glenina, quando traz isso, ela coloca um guiso no gato. E tem que ter muito cuidado com o que eu vou dizer.
mas eu vou dizer. E espero que vocês tomem isso de uma maneira madura. No fundo, é uma crise de confiança consigo. Você acredita que você é Buda? Você acredita que você tem a natureza de Buda? Porque é isso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando que tem um Deus lá fora que vai me dar uma bênção e vai me dar essa condição. Eu estou dizendo que a tua natureza é Buda e que você precisa percorrer um caminho que foi ensinado para ver por você mesmo se é ou não é. Portanto, quando eu estou nesse caminho, eu estou constantemente confrontando esse pilar do budismo que vai dizer, como a gente viu no primeiro capítulo, todos os seres possuem a natureza de Buda, ou o potencial do despertar, ou Tathagata Garbha. E nós estamos batendo nessa tecla, dizendo, vê se é ou não é. Mas eu, no meio do caminho, eu vacilo, eu fraquejo. E é mais cômodo imaginar, não, mas tem alguém que vai me salvar aqui. Veja, o budismo vajrayana ele tem a peculiaridade de ter os meios hábeis. E por meio da prática da divindade, você pode reconhecer a sua própria natureza. Estava ensinando para a Camila, para o Ítalo, a prática de Chirenzi na semana passada, em que eu deixo de me visualizar como Lama Wangdu e tal, e eu me visualizo na minha forma pura, Chirenzi. E eu dissolvo a percepção errônea da realidade grosseira e tal, e passo a me relacionar com a realidade pura tal como ela é. Primeiro eu visualizo o Chirenzi no alto da minha cabeça, depois ele se dissolve em mim, já não tem mais a noção de dualidade. A minha natureza é Chirenzi. E eu vou me familiarizando com a minha expressão pura, compassiva, que é Chirenzi. Então, de certa forma, Chirenzi, que é um Sambhogakaya, que é uma divindade, que é a expressão pura da mente de Buda na forma compassiva, ela não é só uma fantasia. Chirenzi, Kuan-Yin, não é uma abstração, não é um exercício, não é um treinamento cognitivo que eu faço só para criar uma imagem e daí por diante. Não. Se essa forma grosseira é capaz de se manifestar para Sabrina como sendo a expressão manifesta é, da mente maculada por uma dimensão grosseira de desejo, porque eu nasci como humano, concorda, Sabrina? Então, se eu digo que toda a realidade ela é a expressão manifesta da mente, causas e condições reunidas produziram esse corpo físico que ganhou essa forma por uma tendência marcada ainda por desejo. Eu nasci humano. Se isso é válido, se o desejo ganhou a forma do Lama Wangdu, por que não imaginar que só o desejo pode se manifestar como forma humana e a compaixão não pode se manifestar como forma divina, como Chirenzi? É contraditório, entende? É contraditório. Portanto, quando eu digo que Chirenzi a compaixão ganha uma expressão manifesta de um Sambhogakaya diante de mim na minha prática, não é uma abstração, mas ele também não tem uma natureza, uma existência dissociada da ideia de que a mente pura ganha uma expressão manifesta como um Sambhogakaya, e é uma divindade em si. Portanto, o budismo não é politeísta. Mas na perspectiva do budismo, sabedoria, compaixão podem ganhar expressão manifesta das divindades, mas elas fundamentalmente são meios hábeis para eu reconhecer a minha própria natureza. Quando eu faço a prática de Tara e peço para Tara liberar os meus obstáculos, fundamentalmente eu estou orando para a lucidez, para a sabedoria, capaz de liberar todos os obstáculos da forma como eu percebo a realidade. Entende? Não tem algo lá me salvando daqui e tal. Tem uma maneira de eu me familiarizando com a minha expressão pura, ela por si só capaz de liberar todos os obstáculos e me fazer perceber a realidade tal como ela é.
Tá claro isso? Então, quando a gente está falando, voltando para a pergunta da Glenira, mas eu cresci num contexto católico e Deus e tal, não sei o que, o budismo coloca essa questão fundamental. O Buda, a partir de uma perspectiva absolutamente pragmática, numa experiência de realidade marcada por sofrimento, o príncipe Siddhartha diz: eu vou querer encontrar uma resposta para isso. E ele encontra uma resposta para isso. E na perspectiva budista, diferentemente da perspectiva cristã, hinduísta e daí por diante, Buda não encontra um Deus que a tudo permeia numa visão eternalista. Buda aponta um caminho para se familiarizar com a natureza da mente como uma maneira ontológica de conhecer a realidade tal como ela é, como sendo a maneira para transcender todas as experiências de sofrimento. Você confia nisso ou não? Você dá valor a isso ou não? Como isso vai se constituir como fé? Por meio de estudo, reflexão e prática. E é o estudo, reflexão e prática que vai me fazer olhar para Tirenzi com uma devoção tal que talvez, por meio da devoção que eu tenho por Tirenzi, eu alcance o estado de Buda. No budismo vajrayana, a devoção pura é a forma mais direta e mais rápida de se alcançar o estado de Buda. Mas essa devoção, ela não é pressuposto, ela é resultado do amadurecimento da minha prática. É por entender tão profundamente o sentido da prática que o meu coração, bum, desabrocha totalmente em devoção a Tirenzi. Bum, esse é um portal que me faz acessar diretamente a minha própria natureza. Portanto, nós não estamos rejeitando a noção de devoção aqui. Mas entendem que tem algo diferente daquilo que a gente, da forma como a gente construiu a ideia de fé e devoção num contexto que a gente cresceu aqui, da nossa cultura, da nossa realidade. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Não é sobre uma postura dogmática de eu tenho que respeitar o lama, ficar quieto, prestar atenção. Não é disso que se trata, entende, gente? Nós estamos dando aqui toques, dicas de como ir escutando, para depois ir colocando isso em prática, para refletir sobre isso, porque vocês saem daqui do ensinamento e aí, pô, na hora que o Lama estava falando, estava tudo fazendo sentido, mas pô, fiquei com várias dúvidas depois. Então, reflete, quebra a cabeça, estuda mais um pouco, volta, pergunta pro Lama e tal, não sei o quê. E aí começa a colocar em prática o que o Lama falou. Põe em prática o que o Lama falou, Camila. Põe em prática o que o Lama falou, Ida. Põe em prática. E vai vendo por você se isso faz sentido ou não. Não porque o Lama falou. Esquece o Lama nessa hora. Ele só foi um meio para te colocar em contato com algo que possa fazer você revelar sua própria natureza. Se isso for verdade, é assim que eu vou desenvolvendo a relação de respeito pelo meu professor. Porque eu volto à fita e falo, nossa, que gratidão por ele assim. Como é que eu ia achar esse caminho sem ele me dar esses toques? Eu ia achar na internet, no YouTube, mas é porque eu escutei com a atitude correta, de respeito, eu refleti, eu coloquei em prática e tal. Aí eu vou desenvolvendo fé, o respeito, apreço, gratidão pelo Buda, pelo Dharma e pela Sangha, entende? Não, Oi. a característica vajrayana, a gente pode entender, então, que é essa dessa, desse aspecto de criação e completude das divindades. Isso que caracteriza o vajrayana. São os meios hábeis. Meios hábeis, né? Isso. Entendendo que Tara vai tirar os obstáculos, mas para eu despertar essa força em mim de tirar os obstáculos, essa lucidez, né? E assim, aí, porque Tara tem uma imagem, né? Assim como Tcherenzi, Tem. essas imagens, elas estão bem relacionadas com o Tibete. A origem dessa forma, né? Essa iconogra... O esse desenho, aspecto e tal. aspecto, né? Desenho, porque é muito preciso. É tibetano.
tibetana, a origem? Como que é? Como que se dá essa... Porque Tara, entende? Então, a origem, na verdade, ela é indiana. Entendeu? Os ensinamentos do budismo vajrayana, eles são ensinados por meio de tantras. Esse é o mantrayana, o tantrayana, o budismo vajrayana, são os ensinamentos relacionados à natureza da mente, fundamentalmente ensinados por tantras, por um corpo Sambhogakaya, por Tara, pela sabedoria que se manifesta e ela ensina diretamente a um humano. E isso fica registrado num Tantra. O Tantra é isso. E esse Tantra, ele vai dar uma descrição de como você fazer a prática, dentre outras coisas. E ele vai dizer, olha, quando você estiver se visualizando como Tara, você se visualiza, Tara branca, você se visualiza com as duas pernas em lótus, com a mão segurando um lótus e com a outra mão na postura da generosidade, ela tem 7 olhos e daí por diante. Isso é um ensinamento sagrado que vem da expressão Sambhogakaya diretamente para o humano, dizendo, você vai fazer a prática desse jeito. E ela vai dizer, Tara tem um cabelo preto, ela tá com coque no cabelo, ela tem tais ornamentos e daí por diante. Festa. Ela tem uma forma, ela tem aquela forma, exatamente aquela forma. E se eu praticar... Não. Ela tá dizendo assim, é assim que você vai praticar. Para você se desidentificar com essa visão grosseira e se identificar com a forma pura, essa é a descrição de Tara. Essa é a descrição de Chirenzi. Entende? E isso tem uma origem que remete à Índia. Não é nem ao Tibete. Se você for lá para Bodh Gaya, quem foi, viu lá uma expressão de Tara ali perto da estupa de Bodh Gaya e tal, que é dito uma imagem sagrada de Tara e tal. Tara ganhando essa... se manifestando dessa forma, entendeu? De novo, assim, pensa nisso. A Sabrina, a gente não fala isso aqui, a Sabrina não é vacuidade na perspectiva budista. Não são causas e condições reunidas, produzindo esse corpo, com hábitos e tendências que vão condicionando esse corpo de ter esse tipo de atitude na realidade, daí por diante, mas é um fenômeno composto, que ganhou essa expressão manifesta como humana, porque a Sabrina, assim como eu já me dei um exemplo, é, é o resultado de hábitos e tendências desde tempos sem princípio, marcadamente associadas ao desejo, que te fizeram renascer nessa forma. Se o desejo ganha a expressão manifesta de Sabrina, o que é compaixão na sua forma pura não pode se manifestar na forma de Chirenzi? Entende? Seria contraditório imaginar. Mas o que é grosseiro se manifesta. E aquilo que é desprovido de todo um aspecto grosseiro não ganha não é capaz de se produzir, se manifestar numa forma. Por isso o Chirenzi, por isso o Tara e daí por diante. Mas fundamentalmente a natureza da expressão manifesta pura não é distinta da minha própria. Não há uma diferenciação. Não é que é uma coisa lá e outra coisa aqui. Há um estado de consciência que nem é bom falar em estado, porque parece ser transitório. Há algo que é indissociado. E a ideia por meio dos meios hábeis, eu visualizar a Chirenzi lá na frente. Às vezes, em algumas visualizações, eu visualizo o Damsik Sempa, que é a minha visualização, e depois eu visualizo o Yesh Sempa, se dissolvendo na divindade que eu estou visualizando. Tem aquilo que eu produzo com a minha mente e tem a expressão manifesta que, na prática do Vajrayana, ela se dissolve, né? E em algumas outras práticas, ela se desenvolve no meu coração. Justamente para ir criando circunstâncias em que eu vou dissolvendo a noção de dualidade. Esse é o aspecto
dos meios hábeis do budismo vajrayana, entendeu, Sabrina? Não é todo budista pratica desse jeito? Não. O budismo zen vai praticar virado para a parede, branca, numa prática de samadhi, com o propósito de alcançar o aspecto vacuidade da mente, não o aspecto claridade, o aspecto manifestação da mente. Já falei para vocês, alguns altares budistas têm um pilar e nenhuma representação simbólica, para eu justamente não me fixar numa imagem de um Buda e reificar aquela imagem e perder a noção fundamental de que Buda é um estado de consciência. Isso é uma outra forma de praticar. O budismo vajrayana, olha aqui, ó, que não falta são meios divindades. Esses budismos estão em contradição? Não. Aspecto vacuidade, aspecto claridade e união entre eles. Tudo bem? Os 6 obscurecimentos. Sim. A gente pode imaginar a vida assim, feita umas bolhas, né? Bolha de realidade. Quando você entra na meditação, por exemplo, de Tirenzi, você visualiza o Tirenzi, a hora que você dissolve, você sai dessa bolha, né? Mas enquanto você está visualizando o Tirenzi, você também está numa bolha? A questão é que a natureza da bolha e o que tem dentro da bolha é indissociada. Assim como a nuvem que está no céu e o céu. Olha para fora, tem nuvem. Qual é a natureza da nuvem? Então, cuidado só para não se perder na noção de estar dentro da bolha, estar fora e daí por diante. Se por meio da bolha, por ela ser transparente, você consegue enxergar melhor a realidade dentro e fora da bolha, ótimo. Faça uso da bolha. Dissolve a bolha. E aí? O que a gente faz na fase de completude? Né? Primeiro, eu tô na prática de Chirenzi, eu começo a fazer a visualização de Chirenzi no alto da minha cabeça. Eu oro para Chirenzi. Luzes vão irradiar de Chirenzi e vão transformar a realidade impura em realidade pura. Tudo se transforma em Dewatchen, todos os seres são Chirenzi e tal. Aí eu, nesse processo, opa, já não é mais a Glenira, agora é Chirenzi aqui. E eu vou usar corpo, palavra e mente para me identificar com corpo de Chirenzi, palavra de Chirenzi, mente de Chirenzi. Eu estou nesse processo de desidentificação do ego grosseiro para a identificação do aspecto puro manifesto da mente de Buda. Até o momento em que eu posso dissolver o aspecto claridade, o aspecto manifestação da mente e permanecer na vacuidade. E aí o que acontece? Pum, cair na opacidade. O que vai acontecer? Quando você estourou a bolha, qual que é a diferença da bolha e dessa bolha que a gente está falando? O que acontece quando eu dissolvo? Eu caio e desfaleço o inconsciente? Ou só resta consciência pura, lucidez? Esse é o exercício. Faz isso, faz isso, faz isso. Porque o que a gente quer é ir reconhecendo essa natureza da mente, essa lucidez, Rigpa, o Yeshe, esse estado de consciência que existe desde sempre, mas que se perde no meu processo de identificação com os meus eus, meus pensamentos e daí por diante. Pá, larga. O que tem? Não tem nada de especial, mas ao mesmo tempo tá tudo aqui já. Mas tá tudo aqui. O que tá aqui que eu não tô vendo nada? Ó, eu me afastando. Porque eu me identifiquei com o eu aqui que tá questionando. Não tem nada e tal. Mas eu continuar vivendo nessa ideia de que não tem nada. Tem só vocêzão aí, comprando, falando, se achando e tal. Vai lá, segue, tá tudo certo. O budismo só tem uma lógica de autorresponsabilização. Faça o que você quiser. Ninguém lá em cima vai te punir. Você vai experimentar as consequências da sua atitude no mundo. Eu não preciso de Deus aqui de novo, entendeu?
olha assim, com todo o respeito do mundo à noção de Deus. Porque pode ser que nós estejamos descrevendo a mesma coisa com nomes diferentes. Eu não tenho um nível de realização para dizer aqui está certo, aqui está errado. Eu tenho um profundo respeito a todas as tradições. E precisa ser muito iluminado para entender. Ah, não, isso que você está chamando disso, na verdade é isso. Tá, mas é. Eu não entro nessa dividida por um profundo respeito. A minha matriz também é cristã. É, eu deixo para os iluminados discutirem isso. Eu sigo o caminho com profunda devoção os ensinamentos do Senhor Buda e uma profunda gratidão por tudo aquilo que o cristianismo, que os ensinamentos de onde eu vim nessa vida me ensinaram. Amor, bondade, compaixão, solidariedade, fraternidade. Se alguém me disser que eu tenho que tirar isso do meu coração para ser budista, eu vou citar o Kalama Sutra aqui. Para mim não faz sentido. Se a descrição de Jesus é o amor, como é que eu tiro o amor? Agora, cada um dá o nome que quiser. Mas eu sei o que é amor, bondade, daí por diante. E isso eu aprendi em casa, com os meus pais, numa outra tradição. E eu tenho um profundo respeito por isso. Estudo, atitude, como ouvir, então, a reflexão. É o segundo passo. A gente podia descrever mais coisas aqui, mas não vai dar tempo. Eu quero fechar essa ideia com vocês para ficar bem compactada. Eu vou trazer o Kalama Sutta, que é um ensinamento do Senhor Buda compactado aqui, né? Ele é um diálogo, é um pouco mais elaborado, mas a maneira compactada que ele é apresentado é o seguinte: está no Anguttara Nikaya, do Cânone Pali. O que é o Kalama Sutta? É aquele ensinamento do Buda tantas vezes citado, né, que vai apontar para essa noção de confiança, de fé, de aplicação, não como uma atitude devocional no sentido mais simples da palavra, mas como resultado da verificação a partir da sua própria experiência. É, o Buda Shakyamuni, quando vivo, visitava os Kalama, que era um povo, e foi perguntado sobre a verdade nos ensinamentos conflitantes. Tem ensinamentos que dizem isso e aquilo e tal, como se colocar diante dos ensinamentos conflitantes. E o Buda Shakyamuni disse, de uma maneira compactada aqui, né? Condensada. Não acrediteis em algo só porque ouvistes dizer, nem porque é uma tradição, nem porque é um boato, nem porque está nas escrituras, nem porque é um raciocínio lógico, nem porque é uma dedução, nem porque é uma analogia, nem porque faz sentido é, em termos de opinião, em termos de opinião comum, em termos de senso comum, nem porque o mestre é razoável, nem porque foi dito pelo nosso mestre. Mas quando perceberdes por vós mesmos que algo é benéfico, sem mácula e conduz ao bem-estar e à felicidade, então aceiteis essa prática. Isso são as palavras do Buda, que vai no sentido do passo seguinte: estudo ou escuta, qual é a atitude ao escutar? Reflexão, reflita sobre isso, a sua própria reflexão. E coloque em prática. O Kalama Sutta está diretamente associado a esses dois outros passos, no sentido de como a fé se desenvolve, tomando o conceito de fé aqui não como algo metafísico, mas como algo decorrente da maturidade da tua própria experiência em relação a algo. O Buda vai dizer, não é porque alguém falou, não importa se foi o mestre, se parece fazer sentido e daí por diante, mas quando perceberdes por vós mesmo,
mesmos, que algo é benéfico, sem mácula e que conduz ao bem-estar e à felicidade, então aceiteis essa prática. Quando eu adoto a atitude correta de escuta ou de estudo, quando eu faço a reflexão, quando eu vou confrontar com as minhas referências e daí por diante e tal, e quando eu coloco em prática aquilo que é ensinado, e aquilo parece fazer sentido a partir do propósito que é ensinado, que é alcançar um estado de consciência livre de sofrimento, tendente à felicidade, ao bem-estar, quando você vai fazendo isso, essa confiança ela vai se forjando, ela vai se constituindo. Porque às vezes você vai aplicar, vai funcionar uma vez, depois não vai, mas você está aplicando direito, você está fazendo como foi dito para ser feito e daí por diante. Isso vai formando caldo, isso vai dando a liga, isso vai consubstanciando a confiança, o respeito e o apreço que a gente está colocando sob o guarda-chuva de fé, fé da confiança, primeira, fé da aspiração, de dizer, eu quero então, se isso aqui está fazendo sentido, eu quero alcançar esse estado de consciência que o príncipe Siddhartha alcançou. Fé da aspiração. E fé da inspiração. Eu me sinto profundamente inspirado por esse ensinamento que faz sentido, que eu tenho respeito, apreço e tal. Pelas pessoas que também praticam esse ensinamento e por aquele que ensinou, por aquele que alcançou esse estado de consciência. Fé da inspiração. Fé da confiança, fé da inspiração, fé da aspiração, como sendo os 3 tipos de fé que, associado às 8 liberdades e às 10 aquisições, que a gente já viu, constituem uma preciosa existência humana. Que é dinâmica, como eu falei para vocês, que não é estática, que não é um carimbão que eu recebo e digo, opa, eu tenho... Vejam como essa relação de confiança, ela é processo, ela é dinâmico. Então, essa preciosa existência humana, ela se renova constantemente por meio do meu estudo, reflexão e prática. Tudo bem, gente? Ficou claro? Pessoal de casa, alguma dúvida? Alguém aqui? Perguntas? Olha, então, hoje eu vou ser quase pontual aqui, hein? Então, se estiver tudo tranquilo, a gente para por aqui, o estudo do Gampopa. Quando a gente for retomar ele, a gente retoma a partir da condição, que é o amigo espiritual, o mestre, né, o guru, seguindo nessa linha dos ensinamentos do Gampopa, nesse ensinamento didático, Lanrim, orientando o praticante para o caminho do despertar. Tá bom? Semana que vem eu não vou estar aqui, eu vou para São Paulo. Então a gente vai retomar os ensinamentos em outubro, porque eu dei ensinamento aqui em janeiro, em março e em junho. O segundo semestre eu venho em outubro só. Vocês vão ter bastante tempo para estudar, refletir, praticar, e aí a gente retoma em outubro, tá bom? Então vamos fazer nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente uma mudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.